Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito interessante, onde ele nos fala sobre a fórmula geral de resolução de uma equação de segundo grau. Ou seja, como é que a gente faz para resolver e achar as raízes de uma equação de segundo grau? Bem pessoal, inicialmente temos que saber que raiz de uma equação é o valor numérico que determina se essa expressão, ou na verdade, se essa sentença que vai representar a equação estará verdadeira ou não, tá bom? Sabendo aqui também o seguinte, que essa informação inicial, reparem, ax² mais bx mais c igual a zero, essa expressão aqui todinha, essa equação na verdade, ela representa a fórmula geral de uma equação de segundo grau. E aqui é importante que você analise o surgimento de três informações ou três elementos muito importantes, onde esses elementos são os coeficientes a, b e c. Por quê? Porque o coeficiente a, ele sempre será o coeficiente que está ligado ao termo em x², assim como o coeficiente b sempre será o termo que está ligado, sempre será o coeficiente, aliás, que está ligado ao termo em x. E o coeficiente c sempre será o termo independente. E aí tu perguntas, o que é o termo independente? Bem, termo independente é o número que não está acompanhado de nenhuma letra, ou seja, ele não está acompanhado da parte literal, ok? Então, pessoal, independente da equação de segundo grau que você tenha ou que você esteja trabalhando nela, tá? Sempre o valor que está com x² vai ser o a, o valor que está com o x será o b, e o número sozinho vai ser o c. Agora, você tem que atentar também para a condição de que isso aqui sempre exista. Qual é a condição? É que o a, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. O que isso quer dizer? Logicamente, o a não pode ser zero. Porque se por algum acaso o a for igual a zero, reparem que entre duas letras sempre existe uma multiplicação. E toda multiplicação por zero, o resultado sempre é zero. E aí, nesse caso, pessoal, o a sendo zero, automaticamente o x² desaparece da fórmula. E aí, se nós não tivermos o x², essa equação ela deixará de ser uma equação de segundo grau. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Eu posso ter, então, de repente, o desaparecimento de um desses elementos, ou do b, ou do c, ou até mesmo dos dois. Então, se por algum acaso, na tua equação, você não tiver algum dos elementos b ou c, ou os dois, essa equação se tornará uma equação de segundo grau incompleta. Beleza? Vamos aqui agora, então, à nossa definição de raiz. Raiz é o número que, quando substituído em x, torna a sentença verdadeira. E para isso eu vou te mostrar dois exemplos aqui do lado. Veja bem, eu tenho aqui inicialmente x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, esta é a nossa equação de segundo grau completa. Por que ela é completa? Porque aqui eu tenho termos em x², em x e o número sozinho. De acordo com a definição, pessoal, a raiz é o número que, substituído em x, ou seja, eu vou pegar o número que, de repente, eu imagine ser a raiz, tá? E vou substituí-lo no lugar do x. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho x², eu vou considerar o x como sendo igual a 1 inicialmente. Então, vamos lá. Aqui o x é igual a 1. Beleza. Então, vou ter 1² menos 5 vezes 1 mais 6. Então, aqui nesse exemplo, gente, reparem que onde tem x, eu estou substituindo por 1. Bacana? E aí vamos resolver essa expressão numérica. 1² é 1, 5 vezes 1 é 5 e mais 6. 6 mais 1 é 7, 7 menos 5, 2. Ok, nós achamos o valor numérico dessa expressão como sendo igual a 2. Só que, detalhe, essa expressão tem que ser igualada a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o resultado que você vai achar à esquerda, o resultado numérico no caso, tem que ser igual ao resultado numérico da direita. Então, como 2 não é igual a zero, aqui são valores diferentes, automaticamente isso aqui é falso.
Sendo falso, o x quando vale 1, o 1 não representa a raiz da equação. Tá legal? E aí vamos aqui para outro exemplo. Vamos supor que eu tenho agora o x igual a 2. Beleza. Reparem que aqui, esse exemplo também, ele trata ainda dessa equação inicial, tá? Que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Só que agora o x vale 2, ó. Então, onde tem x, eu estou substituindo por 2. Logo, então, teremos 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Beleza. 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10. E aí, olha só, 6 mais 4 é 10, 10 menos 10 é 0. Como deu 0 dos dois lados, então isso aqui é verdadeiro. Sendo verdadeiro, o que isso quer dizer? Quer dizer que o 2 é uma das raízes dessa equação. Por que uma das raízes? Porque, de repente, pessoal, pelo fato de nós termos uma equação de segundo grau, isso quer dizer que essa equação ela poderá ter até, no máximo, 2 raízes, tá bom? Eu já achei uma delas. E aí você pensa assim, mas professor, peraí, para que eu possa achar o resultado, o valor numérico da raiz, eu tenho que ficar chutando, tenho que ficar supondo números? Não. Para isso nós temos algumas fórmulas que vão te ajudar. Onde, se as equações são incompletas, nós temos aqui duas situações diferentes. A primeira delas é que não tem o b. Professor, o que é não ter o b? Aqui, ó, o b é o termo em x. Então, a minha equação só tem termos em x ao quadrado e, no caso, termo independente, tá? Como é que a gente resolve? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha a raiz, aliás, tem a equação x ao quadrado menos 9 igual a 0. Bem, pelo fato de esse 9 não ter letra, ele vai para o segundo membro. Então, aqui, olha só, o 9 é negativo, virá o segundo membro de forma positiva. Só que aqui nós temos x ao quadrado igual a 9. Eu quero as raízes do x, não do x ao quadrado. Bem, já que o x ele possui aqui nesse caso expoente igual a 2, automaticamente esse expoente passará em forma de raiz quadrada. E pelo fato de a equação ser de segundo grau, eu tenho que ter duas raízes. E aí a gente considera uma positiva e a outra negativa. Por isso, então, nós temos x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Só que a raiz de 9 é igual a 3. Então, eu vou ter as duas raízes iguais a mais 3 e menos 3. Sendo assim, o conjunto verdade dessa equação me dá como elementos menos 3 e 3. Detalhe importante aqui, você pode pensar o seguinte, professor, eu já vi em outras aulas aqui do conjunto de aulas que o senhor falou que não existe raiz negativa. Cuidado, não existe raiz quadrada quando o radicando é negativo. Aqui nesse caso, o sinal de negativo está fora da raiz. Aí pode, porque nesse caso eu estou determinando ou extraindo a raiz do 9, que é igual a 3, só que o negativo ele não faz parte da raiz. Ele fará parte somente do resultado, tá bom? Uma outra possibilidade de equação incompleta é quando nós não temos o C. Quem é o C? O C é o termo independente. Então, eu te dei aqui o seguinte exemplo. X ao quadrado mais 5x igual a 0. E aí, nesse caso, o que acontece? Eu vou utilizar aqui a fatoração por fator comum em evidência. Se por algum acaso você não lembrar ou não saber o que é fator comum em evidência, essa aula nós temos aqui no nosso conjunto de videoaulas, tá bom? Depois você pesquisa lá e assiste para ver o que significa o fator comum em evidência. Mas vamos lá. O fator comum em evidência é você determinar um número ou uma letra que se repita em todos os elementos da expressão. Aqui nesse caso, quem se repete nos dois é o x. Por esse motivo, o x ficará fora dos parênteses. E aí nós temos a divisão agora. X ao quadrado por x é x, 5x por x é 5. Então, eu vou ter x que multiplica x mais 5 igual a 0. E aí, pessoal, como eu tenho aqui dois fatores, até porque existe uma multiplicação entre eles, eu vou pegar o primeiro fator igual a 0
E o segundo fator, que no caso é o parênteses, igual a zero. Como o primeiro fator foi o x, eu já sei que uma das raízes é zero, porque aqui nesse caso o x é igual a zero. O outro resultado vai ser quem? Bem, aqui nesse caso, os meus parênteses, eu tenho x mais 5. X mais 5 igual a zero, por se tratar de equação, este 5 que é positivo passará negativo. Então, x será igual a menos 5. Com isso, nós temos o conjunto verdade dessa equação, que na verdade possui os elementos 0 e menos 5, tá bom? Como eu te falei agora há pouco, não se esqueçam, uma equação de segundo grau, ela vai me determinar no máximo 2 resultados como sendo suas raízes. Aqui eu tenho 2 resultados em cada conjunto verdade. Agora, pessoal, atenção. Vamos supor que, de repente, a nossa equação seja uma equação completa. Então, quer dizer, eu tenho os elementos em x ao quadrado, em x e o termo independente. Para isso, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, onde essa fórmula é determinada por essa expressão aqui, ó. O x, que vai representar a raiz, é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão, onde essa expressão, na verdade, é o valor do delta, dividido por 2a. Antes de continuar, deixa eu te explicar aqui o que é o delta. Vamos lá. O delta, ele é representado por essa expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que a, b e c aqui da fórmula são os coeficientes dessa equação de segundo grau. E aí, para esse delta, eu tenho 3 possibilidades diferentes. Se o delta for maior que zero, eu vou ter 2 raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter 2 raízes reais e iguais. Bem, mas sendo raízes iguais, eu só vou considerar uma delas, tá bom? E se por algum acaso seu delta for negativo, aí não existe raiz, tá bom? Não pode ter, no caso então, uma equação de segundo grau com o valor de delta sendo negativo. Logo então, pessoal, tá aqui, ó. A gente primeiro resolve o delta e se por algum acaso você achar como resultado dessa expressão um valor numérico, nem continue a fórmula, porque você não vai conseguir achar a resposta. Beleza? E também, para finalizar aqui a nossa aula, nós temos uma outra possibilidade de achar as raízes, que são pela soma e produto, onde nós não sabemos quais são as raízes individualmente, mas eu sei que, se a gente somar as duas, esta soma equivalerá à razão de b e a, só que com sinal contrário. E se você multiplicar essas duas raízes, essa multiplicação equivalerá à razão entre c e a. De novo, insisto, quando eu falo a, b e c, são os valores dos coeficientes da tua equação de segundo grau. Só fazendo aqui uma analogia, por exemplo, aqui nessa equação, olha lá, o a vale 1, aqui o b vale menos 5 e aqui o c vale 6, pois o valor do a sempre é o termo que está com x ao quadrado. Mas como não tem nenhum número aqui na frente, então, automaticamente, o coeficiente vale 1. O b é menos 5, pois é o valor que está com x. Sempre considere o sinal, tá? E o valor do c é o 6, pois o c representa o termo independente. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, onde nós trabalhamos a fórmula geral de resolução de uma equação de segundo grau, onde eu te mostrei o que é a fórmula geral, o que é uma raiz, como a gente pode reconhecer se um número qualquer é raiz de uma equação ou não. Te mostrei como resolver duas equações incompletas e diferentes em sua forma. Te mostrei também o que é a fórmula de Bhaskara, como a gente reconhece o delta, tá bom? De acordo com a fórmula, e a sua quantidade de raízes, e também como a gente trabalha, de repente, a encontrar essas raízes utilizando a soma e produto das mesmas. Sendo assim, então, pessoal, muito obrigado e tchau.